Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal de Biologia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história da varíola no Brasil, uma doença que teve um impacto profundo na nossa história. Vamos explorar como essa doença chegou aqui, suas consequências e como ela foi erradicada de todo o mundo. A varíola é uma doença altamente contagiosa e muito mortal. Vamos conhecer um pouco sobre a história da varíola, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A varíola é uma doença infecciosa causada pelo vírus varíola. Ela se caracteriza por febre alta, cansaço, eruptações cutâneas que evoluem para pústulas e, em muitos casos, cicatrizes permanentes. A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade, causando milhões de mortes ao longo dos séculos. A varíola causou grandes epidemias ao longo da história, dizimando populações inteiras. No século XX, antes da erradicação, estima-se que a varíola causava de 300 a 500 milhões de mortes. A doença afetava todas as idades e classes sociais, com surtos frequentes que podiam devastar comunidades inteiras. A varíola chegou ao Brasil com os colonizadores europeus no século XVI. A primeira grande epidemia foi registrada em 1563, dizimando populações indígenas que não tinham imunidade contra a doença. A varíola continuou a se espalhar e causar epidemias periódicas nos séculos seguintes. Em consequência do contato com os portugueses, a varíola devastou o Alto Rio Negro em 1740, matando milhares de índios. É muito provável que ela tenha se alastrado por certas partes da região sem contato direto com os brancos por meio de tecidos e roupas de algodão. Socialmente, a varíola causava medo e pânico em comunidades afetadas. A doença também criava estigmas, com sobreviventes frequentemente sendo discriminados devido às cicatrizes visíveis. Culturalmente, a varíola levou a mudanças nas práticas sociais e religiosas. Em algumas culturas, rituais específicos foram desenvolvidos para lidar com a doença e honrar os mortos. A varíola também incentivou a criação de hospitais e instituições especializadas para doenças infecciosas. No Brasil, a varíola teve um impacto devastador. Além dos indígenas, a doença afetou negros, escravizados e a população branca. As epidemias causaram altas taxas de mortalidade e deixaram muitos sobreviventes com cicatrizes permanentes. A varíola também teve um impacto econômico, afetando a produção e o comércio. Em 1796, Edward Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Neumann, que possuía a doença, em um garoto de 8 anos chamado James Phipps. Phipps adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps pus de uma pessoa com varíola e o garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. No final do século XIX e início do século XX, as primeiras medidas de controle começaram a ser implantadas. E em 1804, a vacina da varíola, desenvolvida por Edward Jenner, foi introduzida no Brasil. No entanto, a aceitação da vacina encontrou resistência, tanto por desconfiança quanto por falta de infraestrutura. Foi só a partir de 1904, com a Revolução da Vacina no Rio de Janeiro, que o governo brasileiro começou a implementar campanhas de vacinação em massa de forma mais assertiva. A revolta foi um momento de tensão,
mas também marcou um ponto de virada na política de saúde pública do país. Após as dificuldades iniciais, o Brasil intensificou suas campanhas de vacinação ao longo do século XX. Na década de 1960, a Organização Mundial de Saúde lançou um programa global para erradicar a varíola, e o Brasil participou ativamente dessa iniciativa. Equipes de saúde pública percorreram todo o país, vacinando milhões de pessoas e monitorando casos suspeitos. Como nós vemos na imagem, profissionais de saúde vacinando crianças contra a varíola no Parque Proletário do Leblon, no Rio de Janeiro, em agosto de 1962. Graças aos esforços coordenados de vacinação e vigilância, o último caso de varíola no Brasil foi registrado em 1971. Já em 1980, a OMS declarou a varíola oficialmente erradicada do mundo, fazendo dela a primeira doença infecciosa a ser completamente eliminada através de esforços humanos. Essa conquista é um testemunho do poder da vacinação e da cooperação internacional em saúde pública, que envolveu milhares de profissionais de saúde, governos e organizações internacionais. A história da varíola no Brasil nos ensina lições valiosas sobre a importância da vacinação e das políticas de saúde pública. Ela nos lembra dos perigos das doenças infecciosas e do quanto podemos alcançar quando trabalhamos juntos para proteger a saúde global. Embora a varíola tenha sido erradicada, seu impacto continua a ser sentido. A experiência com a varíola preparou o mundo para lidar com outras epidemias e pandemias, como a da Covid-19. A infraestrutura desenvolvida para a vacinação e vigilância epidemiológica tem sido crucial em outras campanhas de saúde pública, como a poliomielite e sarampo. Por isso, pessoal, vacine-se e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!